como eu falei, o modelo SIM, vamos falar assim, 4.0, ele é, né, baseado numa estrutura de controle de alto nível, né, mais conhecido como pilar de automação, né? Onde você tem né, a inteligência e você tem aqui você tem aqui os instrumentos e sistemas embarcados. E a conectividade aqui, eu preciso de uma comunicação vertical. Então, assim, os elementos de controle, os instrumentos e tal, eles precisam interagir com as aplicações, certo? Isso é feito usando, basicamente, a pilha TCP/IP. A pilha TCP/IP a gente viu na aula passada, certo? Basicamente, ela se organiza em camada de transporte, camada de interrede, mais conhecida como internet, certo? Onde a gente tem o TCP e o IP, ok? Essa pilha, sobre a camada de transporte, vem a aplicação. Quando a gente fala aplicação, nós estamos falando no sentido amplo da aplicação. É o programa com suas interações, seus gráficos, seus bancos de dados, sua lógica, etc. Na verdade, a gente está falando sobre um conjunto de aplicações, algumas vezes. Quando eu tenho uma única aplicação que faz tudo, eu tenho um programa monolítico. Hoje em dia, os programas que escalam, eles são feitos de partes que interoperam para resolver problemas específicos, bem como é a estratégia de produção industrial, né? Você especializa a produção. E aqui embaixo, nós temos a infraestrutura que eu vou chamar de LAN, ou WAN, a comunicação entre dispositivos, né? Aqui estaria o curso de comunicação de dados, beleza? Que ela pode ser segmentada aqui numa camada de enlace e numa camada física, beleza? Mas esse é o modelo TCP/IP. Então, o que acontece? Neste modelo, basicamente, a gente tem dois sabores, basicamente, de aplicação. Uma com garantias, outra sem garantias. Beleza? E a nível de IP, nós temos hoje um IP velho e um IP novo. Certo? Sobre isso aqui, nós podemos ter um caminhão de aplicações. Várias soluções para isso. Para trocar links de internet, HTTP, para trocar e-mail, POP, IMAP, SMTP, para monitorar equipamento, SMP, Simple Network Managed Protocol, para monitorar. Eu posso ter várias e várias aplicações, né? Inclusive HTTPS. E vai um monte. Sobre essas aplicações, hoje, por exemplo, a gente tem uma muito específica que é a web. E é onde estão as aplicações que interagem por meio do HTTP. Beleza? E aí, enfim, esse modelo, ele diz como você desenvolve aplicações que interoperagem de forma aberta. Ok? Esse modelo não fala nada sobre qual vai ser o seu banco de dados, como que você tem que botar. Não, é só na parte de troca. Ok? Então, a aplicação ela vai resolver uma atividade fim. Certo? Trocar arquivos, FTP, HTTP, trocar hiperlink, acessar páginas web, HTTP, tem um programa lá específico. O
problema é que hoje tudo virou web, então só tem HTTP, né? Todo mundo só usa web, né? Deu para entender que o HTTP é bem importante, né? Para nomes, né? Para você pegar nomes das coisas, DNS, é uma aplicação, certo? Muito importante, que a gente vai ver também, né? Eu vou deixar uns vídeos para vocês sobre essas aqui. Essa aqui eu posso deixar um link por curiosidade, para você ter monitoramento. Deixa eu desativar esse trem aqui, senão vai ficar balangando. Mas como o enfoque no nosso curso aqui é interoperabilidade, eu vou focar aqui para vocês em DNS e HTTP, beleza? A nível de aplicação. E aí, aqui embaixo, tem um monte de tecnologia. Ethernet, Wi-Fi, 4G, 5G e afins, certo? CAN, RS-485, enfim, que eu posso citar aqui, tem um monte de coisa, certo? Esse aqui é o nosso modelo TCP/IP. Como eu falei para vocês, existe um modelo ISO que é conhecido hoje como modelo de referência, sacou? Esse modelo, ele define para a gente Open System Interconnection. É o modelo OSI. O modelo OSI, ele é mais uma referência, sacou? Tipo assim, você estuda qualquer coisa, porque nem tudo é TCP/IP. Por exemplo, o que não é TCP/IP? Cara, Zigbee não é TCP/IP. Zigbee é uma rede de sensor como uma solução de sensoramento de área. Zigbee não é TCP/IP. Profibus não é TCP/IP. E aí? Como é que você entende Profibus? Wireless HART não é TCP/IP. HART não é TCP/IP. Bluetooth não é TCP/IP. É verdade. Sacou? Então, tem uma gama de soluções que não são TCP/IP. E essas soluções vão depender de um gateway de aplicação, né? E para a gente entender esse zilhão, o OSI é como se fosse o modelo de abstração para a gente, opa, e ele é dividido em 7 camadas, como a gente viu na aula passada, beleza? Físico, que vocês devem ter visto comunicação de dados, onde vai definir padrões de conexão, tipos de interface, tipos de conexão física, eletromecânica, sem fio, com fio, tipo de sinal que você transmite, certo? Tipo de modulação do sinal, para você maximizar ou minimizar. Eu posso espalhar, por exemplo, um sinal numa banda para aumentar a segurança do sinal, lembra? Usando, tem uma tecnologia chamada Frequency Hopping, FH, Frequency Hopping, esqueci, FHSS, Spread Spectrum. FH, que você fica saltando de frequência, é o que o Bluetooth usa, por exemplo, para parear a comunicação e ninguém interferir. Eu posso espalhar a conexão para melhorar o alcance dela, o DSS que a gente viu, né, o espalhamento direto. Eu espalho o sinal para ter um código ali para o cara conseguir pegar as informações, mesmo que estiver um lugar com muita interferência. Eu posso modular em OFDM para aumentar a minha vazão de transmissão, né? Tu tá ligado a diferença? Você sabe, tá ligado como que eu entendo o OFDM, a modulação? O que ele faz? Ele organiza a transmissão em várias frequências ortogonais entre si, de tal forma que elas não se interferem. E aí, a imagem que vem na cabeça, mano, é você tomar banho de uma bica ou de um chuveiro. Já tiveram essa experiência? Uma bica e Já tomou essa? Nunca tomou banho de bica, mano? os dois. O que acontece se você levantar a mão na bica e tum? Sai. Parece água. E se você tampar o chuveiro? Não. Continua caindo. Essa é a ideia do FDM, entendeu? Eu mando um feixe que, mesmo que se a interferência bater em um conjunto delas, um outro conjunto ainda chega para te atender. Entendeu?
com isso. Se não tiver problema, você tem uma duchona lá. Você tem a impressão de vir mais água, né? Daquele banho maior. Às vezes a vazão é a mesma, mas ele espalha em canaizinhos que não se auto-interferem. E aí você aumenta o teu... Então, isso tudo é camada física. Olha quanto de tecnologia tem aí. Isso é muito telecomunicação, certo? O cabo que você vai usar, se você vai usar para avançar, tudo aquilo é história de comunicação de dados, beleza? Depois você tem a camada de enlace, que é onde a computação começa a tomar força na comunicação. É onde nós vamos ter memórias, filas, endereços, certo? Métodos de acesso, e a gente vai começar a ter algoritmos. Ó, eu mando isso primeiro, depois isso primeiro, espero isso, espero aquilo lá. Ou seja, eu tenho um algoritmo, um conjunto de regras para eu receber, enviar e tal. Eu tenho que respeitar aquilo, senão eu não envio naquela tecnologia. Lá no CAN, você tinha umas regras para transmitir, não tinha? Isso faz parte da camada de enlace, certo? Como que você endereça, qual a mensagem. Ah, eu tenho que falar por favor, obrigado. Beleza, falar por favor, obrigado. Ah, eu tenho que falar em Heinz, beleza, fala Heinz, e vai embora, entendeu? Hã? Não sei. Enfim. Só que isso é dentro do contexto, certo? Então, se você tem um protocolo alemão, outro protocolo italiano, outro protocolo japonês, eles não interoperam, certo? Vamos imaginar assim. Um jeito de fazer determinada coisa, um jeito de endereçar. Como que você faz isso tudo funcionar? Pela camada de rede. Ih, o bagulho está acabando. Na camada de rede, é como se a gente criasse, num nível imaginário maior, um combinado de como endereçar, como enviar, que aí, para eu falar, eu estou falando alemão, eu entrego numa língua como se fosse o Esperanto. Rapaz, que viagem. Que aí eu consigo transportar essa informação por meio de encaminhadores de Esperanto. Então, eu preciso ter um cara que fala Esperanto aqui perto, ele vai pegar essa informação e vai jogar para o outro lugar. E vai servir como um gateway. Só que não vai ser um gateway de aplicação, vai ser um gateway aí de rede. Concorda? Porque ele não vai resolver o problema. Ele só está entregando a informação que precisa ser entregue quando for entregue. Pois é, e isso é feito com um software. Um software. E o OS não fala nada sobre como esse software tem que ser. Não. Não, assim... Sempre foi minha dúvida. Uhum. Eu posso ter nessa camada de rede qualquer software, qualquer pessoa, desde que faça Integração de redes. E não tem nada, nenhum padrão definindo como é que tem que ser esse software. Não, o OS, ele definiu alguns protocolos que nunca vingaram. Então, havia protocolos para a rede OS que nunca foram para frente, porque a indústria não conseguiu convergir num padrão suficientemente adequado. E o IP veio atropelando. Então, hoje, na prática, o que a gente tem desse tipo de protocolo é o IP. Mas se a gente for falar de Zigbee, conhece Zigbee? Você conhece Zigbee? Zigbee é uma solução completa de rede de sensor. Ele não é TCP/IP, mas ele faz roteamento. Como é que ele faz roteamento? Ele usa na sua camada... Ó, como que eu vou explicar usando OS. Na camada 2 e na camada 1, na camada 1 ele usa o mesmo protocolo do Bluetooth, que é o 802.15. E ele é uma rede PAN, que é a rede curta distância. Então, o Zigbee não é feito para você mandar uma coisa daqui lá para o ginásio, não. É daqui para aquela mesa. Daqui é curtinho, saca? É para rede de sensoriamento. Só que qual que é a estratégia dele? Ele usa os dispositivos de sensoriamento como nós de transmissão. Então, em algum ponto da rede Zigbee, tem um cara, um gerenciador, que se conecta com as outras redes. Mas a rede Zigbee ela é fechada nela mesma. Para você chegar naquele dispositivo e pegar aquela informação, tem que passar por esse elemento. Mas, para eu chegar lá no sensor que está a 1 km, eu posso ir dando saltos em vários sensores até chegar lá. Isso é roteamento. O roteamento, e daí ele pode rodar, está na camada de rede.
Então, pode ter uma estratégia no Zigbee que interliga diferentes frequências até chegar lá. Cada uma dessas frequências tem uma lógica de encaminhamento, porque ele tem um alcance. Eu aqui, eu não falo com o cara, eu nem sei que aquele cara está lá, mas eu sei quem sabe, ou eu sei quem pode saber. Então, eu passo para quem sabe, e esse cara me leva lá. Isso é roteamento. Entendeu? Tipo o motorista do Uber. Eu achei que eu tinha entendido. Eu acho que eu... Uai. Quando você entra no Uber, você se preocupa com o caminho? Não. Não, mas ele, por meio de uma solução, define uma rota que te leva até lá. Você não fica falando, Uber, vira direita. Já pensou se fosse assim? Ia ser divertido, né? Não, vira direita. Não, animal. Não, vira, era volta. Não, você entra lá, senta o seu popô e vai, pai. Não é? Não é assim? Então, a responsabilidade aqui é lá do Waze, por exemplo. Sacou? Então, na infraestrutura de comunicação, você tem essa lógica. Então, tem um algoritmo, alguma coisa vai processar e definir um caminho. Para definir um caminho, eu tenho saltos, né? Seria o equivalente às ruas. Quais ruas que eu vou passando? E as ruas seria equivalente ao meio físico. Rapaz, hoje eu tô... Vamos lá na lojinha. Tem que... Acho que eu tomei café. Pegou? Peguei. Tranquilo? Viu uma diferença aí? Eu estou falando Zigbee. Como é que eu ia explicar Zigbee com TCP/IP? Ia ficar meio esquisito. Então, o modelo de referência ajuda para isso. Então, lá quando você for estudar Zigbee, você vai estudar alguma coisa que ele vai falar, ó, isso aqui é da camada 3 do modelo 8. Aí ele vai fazer um paralelo. Entendeu? Aí, depois disso aqui, vem a camada de transporte. O que ela transporta? Se ela é camada de transporte, ela tem que transportar alguma coisa. E agora, eu te quebrei, né? Pois é, dependendo do que for aí, se fosse no TCP/IP, eu diria que é pacote. Sim, exatamente. Mas o Zigbee eu não sei o que é. Continuar, sei lá, vamos estudar Zigbee, a gente vai ter um nome lá. Vai ter um artefato. Mas quando você entra, vamos falar em nível de Uber, então, ou 99x, enfim. O que é a camada de transporte do ponto de vista... Cara, vou fazer uma analogia bem forte, assim. O Uber tem lá, né, a logística dele, não tem? Você pode mandar uma parada, o cara vai lá, pega e leva. Certo? Não é assim? Então, o Uber, como qualquer empresa de logística do país, atua com o quê? Transporte. Certo? Então, eu posso falar de camada de transporte e me imaginar um caminhão de mudança, por exemplo. Ele vai fazer transporte. Certo? Mas você se preocupa no como que você vai botar suas coisas no caminhão de transporte? Por que rua ele vai passar? Dependendo do serviço que você contratar, você tem garantia que ele vai chegar no horário? O caminhão? Não necessariamente, né? Pode, eu posso ter um serviço com garantia de entrega no horário? Pode. Ele vai ser mais caro ou mais barato? Mais caro, né? Mas o que mais importa no serviço de transporte? É um ponto onde você entrega o que você quer, que ele transporte. O que quer? Você espera, você sabe que pode quebrar, mas o que interessa do seu ponto de vista é que você vai entregar. Aquilo ali no Uber é o seu próprio corpício. Você entra no carro, né? Mas eu posso entregar uma carta e falar, Uber, leva do outro lado. O que você espera da camada de transporte? É que a entrega, o abandono da mercadoria, seja feita para o endpoint final. O que é o endpoint na história? Eu sou um endpoint, certo? As mercadorias são minhas. Eu sou o demandador do transporte. Eu sou um endpoint. Eu quero que vai lá para o Zé. Eu preciso ter alguma informação se chegou na mão do Zé. Certo? A camada de transporte, ela vai usar das infraestruturas. A empresa de transporte vai ter que construir rua? Não, ela vai usar a rua que está lá, né? O que ela tem que ter? Ela tem que ter uma inteligência
para definir melhores caminhos, qualidade de serviço, certo? Se vai ter garantia de entrega, se eu vou entregar, se eu vou chegar lá, vou chegar com o caminhão de mudança tudo chacoalhado, com os troços tudo quebrado, ou se eu vou chegar lá e vou entregar tudo arrumadinho na casa do cara. O cara vai chegar, a casa dele já está arrumada. Ele pega a informação toda em ordem, por exemplo, certo? Ou não. Eu vou jogando aqui, o cara pega aí, se não pegar, cai no chão e lasque ele. Isso é problema da camada de transporte, sabe? Isso é inteiramente computacional. Beleza? Do ponto de vista do modelo OSI, quem é o demandante da camada de transporte? Eu vou ter aí um artefato que é a aplicação, certo? Então, quem demanda mesmo é a aplicação. Certo? Só que o modelo OSI, ele quebra a aplicação em etapas. Ele define que a aplicação é uma coisa genérica que resolve problemas, que faz alguma coisa, que demanda alguma coisa, que precisa interagir. E ele separa a apresentação das informações. Sacou? Ou seja, a aplicação vai falar com outra aplicação. Eu vou falar com o Zé, que está lá, não sei aonde. Eu não sei por onde vai passar as informações, só sei que o Zé vai receber a informação. Agora, eu tenho que falar de um jeito que o Zé me entenda. E aí eu tenho que usar uma estrutura de códigos. Isso aqui tem a ver com códigos. Certo? Códigos, símbolos que representem alguma coisa para a aplicação final, de forma que ela não precisa se preocupar com isso. Vamos dizer, então, que até aí foi tudo binário. Assim. Até a apresentação está tudo 0, 1. E aí passa a ser uma coisa... Representar ASCII, bitmap, JPEG. Na aplicação, quando a gente estuda de HTTP, tem isso. O HTTP, ele manda lá o type dele e ele te avisa, estou te mandando aqui, quem processa isso aqui é o Firefox. Entendeu? Sim. Não. E depois, o que acontece? Tem uma camada muito importante aqui. Qual que é essa camada? Para que ela serve? Não sei. Para manter uma... Manter a conexão. Mas o que é conexão, pai? É aí que mora, cara, um entendimento extremamente profundo. O que é estar conectado? Às vezes, a gente vive com pessoas que a gente não está conectado. Por exemplo, quem mora numa república, sacou? Tipo, e aí? O que é estar conectado? Estar conectado é o quê, mano? Tem uma rota. Não é rota, mano. Porque eu posso dizer que os carros estão conectados na rua, ele tem rota. Não é ter rota. Pois é. Então eles não estão conectados. Estão interagindo. O carro está interagindo com outra coisa. Para eu ter conexão, eu preciso ter vínculo. Certo? E o vínculo é esse certo que eu acabei de falar agora. Por que eu fico falando, entendeu? Né? Porque quando eu falo isso, inconscientemente, vocês fazem assim. E aí eu tô ligado, quem está prestando atenção em mim não está. Você termina um bloco e você pede uma confirmação. Se Exato. Tá todo mundo do mesmo. Exatamente. E aí a gente vai passo a passo. Vocês estão olhando para mim. Então aqui vocês estão olhando as minhas reações. Mas você não está vendo a reação dele. Você está conectado nele? Não.
Aqui nós temos um exemplo de comunicação multicast. Eu estou falando, conectado em vocês, eu estou percebendo. E aí, como a gente é ser humano, a gente lê os fatos, eu sei que vocês estão entendendo ou não. Pode crer? Aí, ó, acabei de fazer de novo. Então, nesse momento, a gente está conectado. Se eu sentar ali, abrir o WhatsApp, pá, e não sei o quê, e vou falando e tal, eu estou conectado com vocês? Não necessariamente. Eu posso estar por um intervalo, eu desconecto. Vocês vão falar alguma coisa aí, eu vou voltar. Oi? Como é que é? Fala de novo. Então, eu posso ter conexões com diferentes características. Mas quando eu não tenho esse vínculo, eu tenho uma conexão, eu tenho uma transmissão sem conexão. Sacou? Quando eu estou lá no EAD transmitindo aula, eu não sei se você está me entendendo. Eu estou falando e vai. Né? Talvez você também não esteja, enfim. Mas aqui a gente tem um vínculo, a gente tem essa conexão. Foi isso que a gente abriu mão na pandemia, dessa conexão. Né? Apesar da gente estar conectado, a gente não está. Então, essa camada aqui, ela cria sincronismo. Uma espécie de vínculo. Beleza? Então, quando eu falo beleza, esse beleza está vinculado a um contexto que eu estou falando. Esse beleza só faz sentido nessa janela de tempo que a gente está falando aqui. Se eu chegasse do nada e falasse, aí, entendeu? Você ia falar, hã? Tá ligado? Porque a gente não teria conexão, não teria esse contexto, essa sincronização, esse vínculo. Beleza? O que acontece? O que nós temos aqui nas camadas? Nós temos uma coisa que a gente chama SAP. Service Access Point. Ou seja, como que uma aplicação acessa a outra? É igual com biblioteca, né? Você já programava. Você faz um código. Aí você quer usar uma função, você copia e cola aquela função, você pega um cabeçalho e simplesmente importa e chama a função. Aquela chamada de função é um SAP. E é assim que as camadas interagem na maioria dos casos. Bibliotecas que chamam outras bibliotecas. Então, o cara que programa um TCP/IP, o que ele precisa garantir? Que a interface SAP dele esteja estável. E aí o sistema operacional vai usar aquele trem, a aplicação vai usar e aí vai embora, sacou? Então, as interfaces bem definidas permitem a evolução das respectivas camadas, tá ligado? E foi por isso que o TCP/IP voou, entendeu? Porque como que é implementado, você pode até mudar, desde que essa interação, essa camada. Agora, o que é o SAP, por exemplo, aqui? O SAP aqui, às vezes, é um driver, sacou? Um conjunto de funções específicas lá em baixo nível. O que é o SAP aqui? É uma porta física. Você vai... Sacou? Mudou o SAP, mudou a interface, véio. Não vai conectar, perdeu a portabilidade, mudou o padrão. Tem que ter o padrão, tem que ter tudo seguir o padrão. Beleza? Tranquilo? Modelo OSI, modelo TCP? Só que, mano, lembra do modelo SIM? L1, L2, L3, L4. Vamos simplificar assim. Né? L4, L5. RP, MES, supervisão, controle, instrumentação. Lembra disso? Pô, esse modelo ele é em pirâmide por quê? Porque ele é hierárquico, certo? Se ele é hierárquico, você acha que ele nasceu de uma forma que todas as interações aqui eram iguais? A mesma rede que eu tenho no instrumento, eu tenho no sistema corporativo? Não. Então, para chegar naquele modelo lá, está havendo uma padronização vertical aqui. Ó. E essa padronização ela tem que começar onde? Aqui. Porque o meio físico importa? Não. O meio físico importa? Quer dizer, tipo... Se eu quiser uma integração vertical, hoje em dia, o que eu tenho disponível? Sim. Certo? Ninguém está propondo reinventar roda.
Porque já existe aí um negócio chamado internet. Sim. E isso aqui é sinônimo de internet. Internet com I maiúsculo, eu estou falando de uma commodity, de um serviço, de uma coisa que a gente consome e o ser humano precisa. Eu entendo que, assim, não necessariamente essa parte de instrumentação e controle está numa camada física que suporte Isso. a internet. Mas seria desejável que fosse, não seria? Sim. Por quê? Porque aí eu posso usar, porque provavelmente tudo para cima também. Porque se eu tenho a camada de controle, a camada física, suportando TCP/IP, eu posso pegar estatísticas da minha nuvem diretamente, fazer uma base de treinamento de inteligência artificial e fazer treinamento dinâmico lá ao longo do tempo. Certo? Eu não preciso pegar uma base, trabalhar, roubar. Eu posso pegar em tempo real ali e fazer treinamento ao vivo. Pois é aí tipo, o que você quer dizer? Isso é desejável, concorda? A realidade qual é? Nem tudo tem. Alguém rasga dinheiro? Não. Então a gente está vivendo uma transição. Mas então, por que tipo, não importa a camada física? Por quê? No caso, eu preciso, para resolver esse problema, do quê? Ter um elemento que fale IP aquela tecnologia. Se eu tiver um gateway IP Zigbee, tá, eu vou... Só que geralmente põe gates de aplicação, entendeu? Sim. Mas aí é um outro gateway. O gateway IP é uma coisa, e aí põe um gateway de aplicação que fala TCP/IP e o protocolo. É um gateway de aplicação. Ele traduz as mensagens. Está resolvido. Simples. Você diria, então, que ninguém iria tentar substituir a rede atual de uma Não é substituir, mas parar o desenvolvimento dela, sim. É igual, por exemplo, a ementa da grade de vocês, onde a gente estudaria protocolos Fieldbus em essência, é uma grade obsoleta, porque os protocolos não se desenvolvem mais. Eles se desenvolvem se integrando ao TCP/IP. E é por isso que você vê falando, não sei o que, o Ethernet. O Ethernet, ele é só um veículo eficiente de integração, porque o TCP/IP se interage muito bem com a Ethernet, né? Tudo roda em Ethernet e funciona muito bem, é bem simples, é plug and play, ele traz várias coisas, mas no final mesmo o que a gente quer é o TCP/IP. Mas o Ethernet é o melhor dos candidatos para ajudar nós. Qual que é o problema dele hoje? Ele não tem suporte bom nativo no padrão a tempo real. Existem algumas implementações não padronizadas de Ethernet que tem suporte. Profinet é um exemplo. Profinet é um protocolo da Ethernet adaptado e integrado à pilha do Profibus. Foundation Fieldbus HSE é basicamente a pilha do Foundation Fieldbus sobre o Ethernet modificado. Ethernet IP é basicamente o SIP da ODVA rodando sobre Ethernet. Então, os fabricantes estão caminhando nesse sentido. Entendeu? Só o que é tudo isso que eu acabei de falar? São redes Fieldbus, certo? Então, as redes Fieldbus, elas surgiram num cenário industrial, onde segredos industriais eram importantes. Então, os padrões industriais de comunicação não nasceram abertos. Da mesma forma que os fabricantes iniciais de máquinas montadas por parafuso fizeram seus parafusos específicos para ninguém mexer, ou para só os funcionários deles conseguirem abrir. Você está ligado nessa história, né? Tá ligado? Os primeiros parafusos, a indústria fabricava o seu parafuso no seu país com as chaves que só uma empresa daquele conseguia dar manutenção. E aí imagina isso numa escala local, funciona, mas numa escala global, não escala, certo? E aí você precisa de padrões abertos, concorda? Sentindo essa necessidade e uma vez posto o modelo TCP/IP e o modelo OSI, por volta dos anos 2000 isso já era consolidado. A indústria percebeu que se ela não tivesse um padrão de interoperabilidade, ela não conseguiria reduzir seus custos. Por quê? Estragou o meu dispositivo Profibus da Siemens e eu preciso de outro. A Siemens não quer me atender, eu está cobrando caro. O que você faz? Compra um dispositivo Profibus da China,
Rockwell, enfim, de outro fabricante que opera, e isso chama intercambiabilidade. E, basicamente, olha, vamos lá, quem definia isso? O modelo OSI. Então, as diferentes tecnologias que tinham diferentes camadas eram conhecidas como rede. Nessa camada aqui, Sensor Bus. O que eram essas redes? Eram barramentos. Lembra o que é barramento em comunicação de dados? 2 fiozinhos enrolados que interligavam sensores discretos. Normalmente, sensor bus, não sensor é uma coisa que tem poder de computação adoidada? Tem? Não, na sua escala evolutiva, até hoje, é um pouco coisa simples. Então, são mensagens pequenininhas, só para aquisitar informação, geralmente numa bancada, certo? Um sensor tem capacidade de mandar informação lá da outra cidade? No máximo, para ele funcionar bem aqui, ó. Certo? Então, essas redes eram redes basicamente de manufatura, de bancada, etc. Redes pequenas. Um exemplo, CAN. CAN é uma rede de sensor bus. Sacou? A partir do momento que você ampliava isso aí para conectar num dispositivo central mestre, que tinha ali uma inteligência e uma programação de controle, você partia para uma outra rede, ó, que tem uma certa mistura, chamada Device Bus. Que nesse caso agora, eu tenho dispositivos de controle, CLPs, máquinas, que têm um poder de processamento, e eu preciso interligar elas junto com meus sensores. E aí você tem uma rede Device Bus. CAN também é uma rede Device Bus. Sacou? Quando junta lá o Canopy, que dá uma inteligência, não sei o quê, então, você tem um dispositivo. Método de acesso, mestre, escravo, não sei o quê. Quando você começa a botar essas paradas, uma lógica de interação, você passa a ter a rede de integração de dispositivos. Ah, eu tenho multimestre, não sei o quê. Entendeu? Agora, quando você consegue juntar tudo isso aqui com a rede de supervisão, ou seja, aqui, por exemplo, eu vou ter na rede Device Bus soluções de PID, por exemplo. A tecnologia, lá na sua camada de aplicação, ela integra uma mensagem que permite você jogar os parâmetros do PID, por exemplo. Você trocar variáveis analógicas, variáveis discretas, você ajustar set point, tudo isso aqui, isso tem a ver com comunicação? Isso tem a ver com controle. Sacou? Sim. Isso aqui também fica numa rede mais ampla que chega na camada de supervisão, que aí a gente chama de Field Bus. Ou seja, eu interligo lá do supervisório, passando por diversas plantas até os sensores por alguma tecnologia. Certo? Entendeu o que é Field Bus? Entendeu esses termos? Tá. Dentro do modelo Field Bus, nos anos 2000, mais ou menos, a IEC resolveu organizar a bagunça. Já havia uma infinidade de redes Field Bus, certo? O que ela criou? Ela criou a IEC 61158, que é o quê? É um padrão que define o modelo Field Bus. Basicamente, ele é organizado em livros, ok? Isso aqui é um grande PDF, que para comprar ele é bem caro, eu não consegui até hoje. Mas o que ele define? Ele define um conjunto de padrões, e é C658 ponto alguma coisa, da camada física. Então, ele vai falar, o Profibus suporta na camada física o padrão RS485. Só que o RS485 do Profibus tem um
conjunto de características específicas dos Profibus. Então, ele vai lá no livrinho e explica essas características do RS-485 do Profibus. Entendeu? Que característica? Por exemplo, um cabo Profibus RS-485 serial DP, ele é roxo. Ele tem um conector DB9 específico do padrão. Não é qualquer DB9 que você pegar aqui, não. Ele é específico, ele tem uma chave lá. O padrão definiu aquilo. Ele é o DB9 que você conhece, mas ele tem umas firulas, e aquilo é o padrão Profibus. A codificação, é Manchester. Pronto, acabou. Entendeu? E aí vai embora. Ele tem uma camada de enlace que vai definir qual é o método de acesso. O método de acesso de controle, mestre escravo, né, que a gente fala, pooling. Não, tem que ter endereços. Os endereços são de 1 a 32, pode ter no máximo 32 dispositivos. Ele transmite com controle de fluxo. Então, o dispositivo manda e aqui na camada de enlace ele garante que vai chegar. Vai chegar em tempo real. Não, esse negócio aqui ele garante que vai mandar dentro de uma janela de 10 milissegundos. Lá no Profibus tem isso. Tem um método de transmissão que ele garante que manda em 10 milissegundos. São requisitos da camada de enlace. E ele tem uma camada de aplicação. Nessa aplicação, ele define o que recurso que ele te dá. Ele dá um PID, ele te dá variáveis analógicas de entrada, de saída, variável digital de entrada, digital de saída. Ele te dá recursos lá de instrumento virtual. Ele te dá um conjunto de coisas que são relevantes para quê? Para o controle inteiro da supervisão. Ele te dá set point, ele te dá ajuste de spam, ele te dá várias soluções que já te entregam ali. Esse aqui. Esse aqui é o modelo Fieldbus. Beleza? O que está acontecendo? O modelo Fieldbus, ele tem um paralelo com o OSI, não tem? E ele vai ser integrado com o TCP por meio de um gate, porque isso aqui eu posso botar a nível de aplicação, não posso? Sacou? Então, se organizar direitinho, integra. Você joga isso aqui com uma aplicação, distribui ela entre vários dispositivos, põe um elemento de interface aqui que faz as traduções de mensagem como um gateway de aplicação. Lembra que é um gateway de aplicação funcionando aqui em cima. Ou aqui embaixo, tanto faz, aí depende da solução. E aí você tem interoperabilidade. Tranquilo sobre o modelo de rede? Ai.